Fala pessoal, eu sou o Diogo Seixas e esse é o Papo Objetivo. Aqui temas complexos, porém de uma forma muito mais fácil e muito mais objetiva para você. Comigo hoje, ele que é professor de História e Geografia e que sempre chuta o pé na porta, Rodrigo Teixeira. Ele que é bacharel em Direito, mas antes disso é pai, amigo e não se esqueça, biker de trilha, Luiz Augusto. E lá de Brasília, ela que é gestora pública e está no berço da política brasileira, Egli Meyer. Você já deve ter ouvido dessa música. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Acho que os novos devem ter ouvido. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Será que isso é ser patriota? Será que vestir a camisa da seleção e ir pra Paulista de domingo é ser patriota? Aí, Rodrigo, eu queria que você destacasse esse sentimento de patriotismo que tem no Brasil. Vamos lá, é com você agora. Eu gostaria de começar destacando um episódio que aconteceu no ano passado que chamou bastante minha atenção, tá? Que resume bem a ideia de patriotismo de uma parte da classe média mais conservadora, tá? No ano passado foi divulgado um aumento gigantesco do desmatamento da floresta amazônica. Aí vários líderes mundiais se manifestaram. E o que mais se destacou nessa manifestação criticando o desmatamento que estava ocorrendo na Amazônia naquele período no ano passado foi o presidente da França, o Macron. Ele chegou a dizer que se a situação continuasse, o desmatamento continuasse aumentando, que a comunidade internacional deveria tomar alguma providência. Aí que entra a questão, da minha opinião, de que como que funciona o patriotismo aqui no Brasil. Tá? Aí, depois dessa manifestação e dessa declaração que o Macron deu, um importante jornal aqui da cidade de São Paulo fez um editorial e estava concordando com o presidente da França e elogiando a postura dele, dizendo, ele tem bastante preocupação com o desmatamento que está ocorrendo na Amazônia. Tá? Na minha humilde opinião, como é que deveria ser o editorial de um jornal que realmente está preocupado com a ideia de patriotismo, tá? E defesa dos recursos naturais que pertencem ao Brasil e ao povo brasileiro, tá bom? Ele deveria chegar e falar assim, que, na verdade, o jornal deveria fazer uma denúncia mostrando que o que o presidente Macron fez foi uma coisa explícita de invasão da questão da soberania do território nacional. Tá certo? Então, assim, o jornal ele deveria fazer uma denúncia mostrando, o que o Macron está fazendo, na verdade, é uma coisa imperialista, tá? E a gente está fazendo essa denúncia. Quem é ele e quem ele pensa que ele tá certo? Para questionar como que o governo brasileiro, tá certo? Está decidindo o que vai fazer com o seu próprio território. É lógico que o governo brasileiro ele tem que dar satisfação para o povo brasileiro. Porque um país como o Brasil, ele tem soberania sobre o seu território. Ele faz o que ele quiser no seu território. Então, isso demonstra para mim um pouco do que a direita faz. A direita ela tem aquela tática de sempre confundir o debate, entendeu? E pega sempre a questão secundária, aquela que menos importa, que não é fundamental para entender o problema. Aqui o que interessa não é se está desmatando ou não desmatando. A questão é, se o Brasil é um país soberano, ele não tem que dar satisfação para nenhuma potência estrangeira do que ele está fazendo ou não com o seu território. Ele tem que dar satisfação para o povo, isso aí com certeza.
Agora, para uma potência estrangeira, isso não pode acontecer. Então, a direita ela tem essa tática de sempre, infelizmente, acabar desvirtuando o debate e levando o debate para as questões que menos interessam. Tá? Beleza? Entendi, Rodrigo, entendi. Bacana, bacana. Chamar o Luiz agora aqui para o papo. Luiz, se você quiser complementar alguma coisa que o Rodrigo falou, fica à vontade, mas eu já queria te jogar uma pergunta também. Na sua visão, o que faz um cidadão brasileiro ser patriota? Boa pergunta, Diogo. Todos somos brasileiros, né? Porque nascemos no Brasil. Então, em razão de um critério territorial, que é o local de nascimento, podemos nos dizer brasileiros. Somos brasileiros, de fato. Agora, o fato de sermos brasileiros também nos faz patriotas. O patriotismo é como uma energia que brota, que emana da terra e nos invade a alma. E, pum, você agora é patriota porque é brasileiro. Não, isso com certeza não. Eu confesso que durante muito tempo eu não entendi o patriotismo. Na verdade, até hoje não entendo o patriotismo no Brasil. Na minha infância, na minha adolescência, o patriotismo, para mim, era aquele patriotismo sazonal, de 4 em 4 anos, quando todo mundo ia lá celebrar a participação do Brasil na Copa. E era um patriotismo que perdurava até a eliminação, né? Quer dizer, excetuado aí 2000, pelo menos quem é contemporâneo a mim, né? Excetuados os anos de 94 e 2002, é o patriotismo que durava até a eliminação. E, bom, é esse patriotismo futebolístico, né? Que não é o patriotismo de verdade. Aquilo está mais para paixão por um esporte que é a preferência nacional. Então a pergunta que eu faço, Diogo, é a seguinte: de fato, quais são os valores, quais são os princípios, os aspectos do Brasil que fazem despertar o patriotismo nas pessoas? É difícil responder isso, porque não somos um Brasil, somos vários Brasis. Culturalmente falando, religiosamente, né? Somos um país de diferentes etnias, classes sociais, condições regionais. Então é muito difícil a gente se definir enquanto país, enquanto nação. Agora, eu diria que, para mim, na minha opinião, um motivo de orgulho de ser brasileiro é justamente essa diversidade. Essa diversidade é uma riqueza muito grande. É uma riqueza que muitos de nós ignoram. Essa diversidade étnica, religiosa, cultural, para mim, este é um aspecto que me faz querer bem o Brasil. Mas se esse é o aspecto que faz de você patriota, então eu pergunto, por que a gente tem tanta dificuldade em aceitar essa diversidade? Por que a gente tem tanta dificuldade em reconhecer as religiões afro, por exemplo? Eu sou patriota porque eu moro num país de belezas naturais, de florestas, com uma fauna, uma flora exuberante. Ué, então por que todos nós somos complacentes com a destruição da Amazônia, da Mata Atlântica, de outros biomas? Que tipo de patriotismo é esse? Eu sou patriota porque, nossa, olha, nós somos um celeiro musical, cultural, uma beleza. Ué, então por que a gente continua sintonizando TV aberta e assistindo o que há de pior na cultura nacional? Você é patriota de verdade, por que você não luta por uma educação pública de qualidade? Né? Por que você não luta pela distribuição de renda, pela reforma agrária? Se você é patriota, seja um patriota para os seus compatriotas também. Lute por eles. Então, para mim, Diogo, patriotismo, isso é uma coisa que a gente conversou momentos atrás aí, para mim, muito além de uma questão de sentimento, é uma questão de conduta. Você é patriota, prove que você é patriota. Você é patriota porque usa a camisa da seleção? Então, meu amigo, uma pessoa que usa um crucifixo não é um bom cristão porque usa um crucifixo, tá? Então, por hora é isso aí que eu queria pontuar. Como você já disse outras vezes, eu trago mais perguntas que respostas, mais provocações que outras coisas. Mas acho que isso é importante, né? Quem tem só respostas é meio estranho, né? A gente tem que ter sempre perguntas, né? Eu acho que é normal ter sempre perguntas. Queria convidar a Egli agora para participar do papo, né? E também, conversando um pouco com a Egli, a gente entrou no ponto da PL
do ano passado que obrigava as escolas, né, a tocar o hino nacional e até ser filmado, né? Eu queria que a Egli entrasse no papo com esse assunto aí. E Egli, se você quiser complementar alguma coisa que o Rodrigo e o Luiz falou, fique à vontade, tá bom? Pois é, o ano de 2019 a gente teve uma proposta legislativa que veio da Câmara dos Deputados, onde um deputado federal ele propunha a execução do hino nacional nas escolas, pelo menos uma vez por semana, no ensino médio, né? Porque no ensino fundamental já existe uma lei, né, que determina a execução do hino nacional. Porém, ele tinha na proposta, o objetivo, né, dessa proposta de lei era que tivesse um intuito de colaborar com o patriotismo nacionalista para as crianças trabalharem o civismo e os respeitos aos símbolos nacionais que ficaram esquecidos nesses últimos tempos, né? Pois bem, a questão do patriotismo nacionalista, né? O termo nacionalista, ele é um termo muito polêmico, né? Porque o nacionalismo, diferente do patriotismo, é um conceito de exaltação de uma nação e que muitas vezes incute uma ideia de exaltação de um povo, da supremacia de um povo, né? E essa é uma ideia um pouco perigosa, né? Porque hoje no mundo globalizado não se sobrepõe uma cultura sobre a outra, né? Nenhuma civilização ela é melhor do que a outra, né? Então o próprio termo patriotismo nacionalista, ele é um termo um tanto quanto perigoso, né? Pois bem, mas anterior à proposta legislativa, houve um grande evento polêmico no Brasil, que foi 2 meses atrás, né, 2 meses antes, a proposta ela é do mês de abril. No entanto, no mês de fevereiro, o então ministro da Educação aqui no Brasil, né, o MEC, ele propôs que as escolas públicas, elas executassem o hino nacional, com as crianças perfilando, né, a bandeira brasileira. E nessa dinâmica, elas deveriam ler uma mensagem, né? Existia uma carta-mensagem, cujo slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa situação gerou muita controvérsia aqui no Brasil, foi muito polêmica, mas os educadores alertaram para a possibilidade de filmagem que não houvesse autorização dos pais, né, uma vez que não se sabia também o que seria feito com as filmagens, né? Enfim, meses depois veio essa proposta de lei, né? No entanto, como já estava, né, assim, o ar, né, de polêmica, essa proposta ainda está arquivada, né, ela não tramitou mais nas casas legislativas. O fato não há problema se cantar o hino nacional, né? Acho que a gente tem que ter assim, um sentimento patriótico, a gente tem que honrar a nossa bandeira, mas assim, trazendo um pouco a discussão da ideia do Luiz, exatamente isso, né? Qual é o sentimento, qual é a identidade nacional que nos remete a ser patriota no Brasil, né? Então, ô Luiz, a Egli colocou essa questão aí do slogan do nosso querido presidente, né? Mas assim, ali ele envolveu, eu fico me questionando às vezes isso, né? Os bolsonaristas, eles usam a camisa verde e amarela e falam, eu sou patriota, você que usa vermelho, você que não usa a camisa verde e amarela, você não é patriota. E aí, como é que a gente debate isso com eles? Como é que vai para frente essa conversa? Você sabe que eu acho engraçado que eu sempre fui meio do contra em tudo, né? Então, nos jogos da Copa, até a família ficava um pouco nervosa comigo, porque eu sempre torcia para a seleção, vamos dizer, teoricamente mais fraca, né? E era muito legal, porque eu não sei com quem, acho que foi com a Turquia que o Brasil jogou o primeiro jogo da Copa aqui, Croácia. E salvo engano, a Croácia saiu na frente. E foi um barato, né? Porque eu irritava, eu gosto de irritar, de provocar, e todo mundo nervoso. Marcelo fez gol contra e fez aquela foi um cara gol lá. Contra. Então. Pois. Mas é mais para provocar. Então, Diogo, patriotismo, né? Pensando nessa palavra, pensando em tudo o que foi dito e pensando no momento atual, que aspectos do patriotismo a gente consegue identificar?
Bom, a partir das manifestações, né, que já vem desde a época das eleições, eu penso no ódio, uma palavra-chave, ódio. Eu penso numa outra palavra-chave, que é o culto à personalidade de um líder. Eu penso em outro aspecto. Eu penso na construção de um inimigo imaginário, né? Na retomada do comunismo, da esquerda, do pensamento progressista como um inimigo imaginário. E eu penso ainda no ataque severo à cultura, à imprensa. E vocês sabem o que a reunião de todos esses aspectos, de todos esses fatores, me lembra? Isso me lembra da ascensão dos regimes fascistas. A história nos ensina, mas nós insistimos em ignorar a história. Isso tudo que a gente assiste agora, isso é um pseudo-patriotismo. O nosso presidente é tão patriota quanto é palmeirense, quanto é flamenguista, quanto é gremista, enfim. E Luiz, não esqueça que ele vestiu a camisa do Corinthians, hein? Não me lembre disso, não me lembre disso. Há pouco tempo eu me orgulhava desse fato, dele não ter vestido o glorioso manto da democracia corintiana. Mas deixa, o camisa 7 me fez esse favor lá. Deixa. Ainda temos Sócrates, temos Casagrande. Serem lembrados, salve casa, enfim, tudo bem. Vamos dizer assim, a gente tem que relevar vários aspectos de maluquice, porque nós realmente vivemos em tempos muito peculiares. Então talvez eu perdoe você, viu, Marcelinho Carioca? Mas deixa para depois. Agora vamos voltar ao tema aqui. Pô, meu ídolo de infância, cara, me doeu no coração. Que papelão, hein, mano? Que papelão. Vamos lá. Então, assim, a gente vive... Só que aqui é um patriotismo, ele não é só nacionalista, né? Como a Egli bem disse, esse sentimento doentio, ufanista, que incita, que vamos dizer, favorece o nacionalismo, né? Que foi típico dos regimes fascistas, do nacional-socialismo alemão, do fascismo italiano e de outros regimes. Aqui no Brasil é um pouco diferente, porque ele tenta ser nacionalista por um lado, mas na prática ele é entreguista. É doido. É um patriotismo de política neoliberal. É um patriotismo que está acabando com as florestas, que está acabando com a indústria nacional, que assumidamente pretende eliminar nossas riquezas, vendê-las ao capital estrangeiro. Como eu disse, que menospreza a nossa cultura, os grandes brasileiros, como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, um patriotismo que bate continência para a bandeira norte-americana, um patriotismo que vive aí hasteando a bandeira de Israel. Enfim, meus amigos, tempos de loucura é o que vivemos. Chamar o Rodrigo agora para o papo, né? Também estava batendo papo com o Rodrigo antes. O Rodrigo estava falando dessa quantidade de pessoas que são invisíveis, né? E até a minha foto aqui, uma favela gigantesca aqui, né? Como exigir de um povo tão sofrido, tão desigual, essa questão do patriotismo, né, Rodrigo? Mas então, mais pior, Diogo, que o povo mais humilde, ele é patriota, entendeu? Mas assim, o que chama a atenção é que, antes de a gente falar de patriotismo, a gente tem que tocar em dois pontos fundamentais da história do Brasil, que é a questão do racismo e da desigualdade social. Porque a gente tem uma tendência a negar a nossa principal raiz, entendeu? Que é a população negra, entendeu? O censo já disse que a gente é um país de maioria negra. E mesmo que a pessoa não carregue dentro da sua questão, dentro do seu estereótipo, dentro da sua imagem, as características principais do negro, no caso, corre na veia dele sangue negro. Você pode ter certeza. O Brasil é um país de maioria miscigenada. Mas assim, aí a gente pode pensar de que forma que o Estado ele se faz presente na periferia, que é onde se localiza a maior parte da população brasileira.
de duas formas, com a polícia e a cada 2 anos com candidatos indo buscar votos, porque lá mora a maioria da população. E a gente sabe como que a polícia atua nas periferias. Fora isso, o que essa população da periferia ela tem disponível para ela? Escolas superlotadas e mal equipadas, hospitais com falta de médicos. Eu, por exemplo, já fui levar meu filho no pronto-socorro aí da João Paulo, que quem conhece a Brasilândia sabe onde se localiza, e não tinha pediatra. Tive que depois levar para o servidor público, entendeu? Que é quase 22 quilômetros de distância da minha casa. Mas continuando, então a população da periferia convive naturalmente com isso. Isso é normalizado. Ruas esburacadas, tem rua que não tem nem calçada, esgoto correndo a céu aberto. O que é isso, na minha opinião? Na minha opinião, isso nada mais do que a reprodução moderna da senzala. A casa grande é o centro e as periferias, que são os bairros dormitórios, são a senzala. Transporte público lotado, entendeu? Então, assim, outra questão, a gente sabe que a mesma polícia ela atua de uma forma na periferia e de uma outra forma totalmente diferente nos bairros nobres. Aí, como que a gente pode falar de patriotismo? É aí que é a questão. Vamos lembrar de um caso que ocorreu alguns anos atrás, que foi um protesto dos jovens da periferia, que era os rolezinhos. Eu não vou nem citar nome por causa de questão de processo, tá? Mas eu vi uma âncora de um importante jornal falar que esse movimento parecia para ela uma provocação. Quer dizer que jovens que não têm acesso a um direito que é o lazer, quando se reúnem em grupo através das redes sociais e marcam um encontro no shopping, isso é uma provocação para quem? Os ditos patriotas? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Entendeu? É patriotismo para quem? Porque assim, a gente não atingiu nem o estado pleno de cidadania. Esse que é o problema. Entendeu? Cidadania não é só dever, cidadania é direito. E as pessoas, elas pagam impostos, e pagam muitos impostos. Recentemente, agora, nessa semana, o governo divulgou que ele está querendo, entendeu, aumentar o imposto do livro. O que é isso? Ainda na fala do tal ministro aí da economia, ele disse de forma muito clara, livro é para elite, e é a elite que, se quiser, acabe doando livro para as pessoas mais carentes, mais pobres. Quer dizer, eu vou ficar dependendo de doação. Não tem sentido. Entendeu? Então, assim, me espanta isso. Me espanta. Porque o Brasil ele tem uma tendência a negar e minimizar a sua história. Então, o Brasil tem essa prática. É uma prática que é recorrente na história do Brasil. Entendeu? Se a gente for pegar o que são contados para os alunos na sala de aula, o Brasil praticamente não tem a palavra chamada guerra civil. E o Brasil passou por várias guerras civis. Várias, incontáveis. Entendeu? Tem até uma famosa aí que data um feriado só em São Paulo, no estado de São Paulo, que é o 9 de julho, onde a elite de São Paulo acabou armando a parte trabalhadora da população para lutar contra o governo que tinha tomado o poder, que era o governo de Getúlio Vargas, na Revolução de 30, tá? Beleza? Muito bom, Rodrigo, muito bom, muito bom. Sempre uma aula com o Rodrigo aqui, né? Eu queria colocar a Egli agora no papo. Egli, deixar mais livre mesmo, Egli. Eu queria que você entrasse no papo, fique à vontade, se quer complementar alguma coisa. Eu acho muito interessante o que o Rodrigo colocou sobre a questão da cidadania no Brasil, né? Porque, assim, o sentimento patriota é um sentimento de pertencimento, né? Mas, na medida em que eu pertenço, né, a uma pátria, a um Estado, o que esse Estado, ele traz para mim também, né? Que eu acho que é uma relação de troca, né? Cidadania é isso, é deveres e também direitos, né? A minha reflexão também é sobre a formação social e econômica do Brasil, né? A gente teve aqui, né, o Brasil. O que era o Brasil? Né? O Brasil não era o Brasil. O Brasil, as Américas, eram um vasto território que tinha populações, os povos originários, né, como a gente diz, uma diversidade étnica muito grande.
E aí ele foi um território de exploração europeu, né? De portugueses, ingleses, holandeses, né? E aí se constitui o Brasil, né? Enfim, a gente teve o genocídio dos povos indígenas, né? Os povos originários. A gente teve a ocupação dos europeus e a gente teve também a triste história da escravidão da população de África, né, com diversas etnias do continente africano, né? E aí vai se formando, né, o Brasil, né? A abolição da escravidão, ela ocorre em 1888, né? Um pouco depois da independência, que é 1777. Mas o que é que forma o povo brasileiro, né? A questão da cidadania. Será que todos os povos se sentem pertencentes a esse Estado brasileiro, né? Hoje a gente tem uma grande violência contra a população indígena, né? Atualmente a gente está no contexto da pandemia, né, do Covid-19, e os povos originários, né, os povos indígenas estão muito desprotegidos desse Estado brasileiro. A gente tem um contexto também de genocídio da população negra aqui no Brasil, né, com muita violência policial. E essa população ela esteve sempre marginalizada na história do Estado brasileiro, desde a abolição da escravidão. Então, eu fico refletindo qual é o sentimento de pertencimento que essas populações têm com o Estado brasileiro, né? Porque elas estão numa condição de vulnerabilidade social muito grande, né? Qual é a identidade nacional que a gente tem com o povo brasileiro, né? Então, considerando essa diversidade regional de Brasis, né? Em que muitas vezes determinadas regiões elas até pedem a sua autonomia, né, como o sul do Brasil, né, sempre pedindo sua emancipação do país, né. Então esse sentimento patriótico ele é muito subjetivo por vezes. Acho que foi muito isso, bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Luiz, Foi ótimo. com você agora, Luiz. Vamos aí, vamos entrar um pouco nesse papo aí. Daqui a pouco a gente vai passar as dicas e fazer um fechamento. Vamos lá, Luiz? Vamos fazer um fechamento. Assim, já emendando com a fala da Egli, Darcy Ribeiro, ele tem um livro, e já fica aí a dica de hoje, tá? É o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, ou a série documental de mesmo nome e disponível no YouTube, que é bárbara, é excelente. Não percam, assistam, é longa, são vários episódios, mas o que essa série, o que essa obra, o que o livro de Darcy Ribeiro vai nos mostrar? Que nós somos uma sociedade, nós somos um país fruto de inúmeros e grandes conflitos. O primeiro conflito lá atrás, que se estabeleceu entre o europeu e o indígena, né? E depois o negro, a escravidão, e assim sucessivamente. E eu acho que realmente o que a Egli trouxe é verdade. O patriotismo ele tem muito de subjetivo no Brasil. Quer dizer, eu sou patriota na medida em que isso me é útil, na medida em que isso me é favorável. Você é patriota. Você é patriota, mas você quer um país melhor para os seus compatriotas? Faça essa questão para você. Oi. Luiz, eu queria até perguntar para você. Você passou um período na Alemanha, né? Você consegue trazer um pouco desse sentimento de lá? Como é que funciona? É difícil, Diogo. Assim, na Alemanha, até a impressão que eu tive, né? Até em razão do Holocausto e tudo que se passou durante a Segunda Guerra, o alemão, ele sempre teve, ou pelo menos a partir desse momento histórico, dificuldade em se assumir enquanto alemão, enquanto pertencente a essa nacionalidade, esse sentimento patriótico. Lá, a Copa, eu fui no ano da Copa, né, em 2006, lá a Copa ela teve esse papel, que foi um papel importante, né, de certa forma, restaurar esse orgulho do alemão, em se sentir alemão, né, em se sentir patriota, de certa forma. Mas é difícil a gente julgar uma outra cultura com os nossos olhos, né? Sim, então, sim. Não, eu te falei, eu te fiz essa pergunta, mas por isso mesmo, porque... Até assim, a questão do ser patriota, né? A gente estava conversando aí em off, né? Essa questão do patriotismo enquanto sentimento. Eu nunca senti assim isso no fundo da alma. Eu acho que se hoje eu vivesse, por exemplo, na Argentina,
eu ia fazer de tudo, o que, claro, estivesse ao meu alcance, para a Argentina ser um grande país. Então, talvez patriotismo para mim não seja uma questão de sentimento, é uma questão de conduta, é uma questão prática. Até nos áudios que a gente, né, troca aí no grupo, o Rodrigo falou, não, Luiz, você, por tudo que você defende, você é um patriota. Mas não é uma questão de sentimento tão somente, é uma questão de conduta, né? Eu penso assim, a gente tem essa dificuldade de nos definirmos enquanto nação. Temos. Isso é fruto da nossa história, isso é fruto da diversidade, né, econômica, social, cultural, religiosa, enfim. Mas eu repito, você realmente é patriota? É. Então pense o seguinte, ser patriota é pensar num país que é bom não só para você, é pensar num país que seja bom, que seja forte, que seja grande, que seja justo, para todos os brasileiros, para os seus compatriotas. Então, se você é patriota, como é que você consegue ser contra uma reforma agrária? Se você é patriota mesmo, você consegue ser contra uma reforma agrária? Se você é patriota mesmo, você é contra a tributação de grandes fortunas? Você é contra a tributação de dividendos? Você é contra a tributação de jatinhos? De iates? Você é patriota mesmo? Tem certeza que você é patriota? Repito, pense no patriotismo como algo coletivo, não como um sentimento individualista, porque eu vejo muito isso no Brasil, isso me entristece. Nós estamos caminhando para um país extremamente individualista. E agora eu retomo aqui para fechar o Darcy Ribeiro, que compreendendo toda essa complexidade da sociedade brasileira, ele diz, abre aspas, o mais importante é inventarmos o Brasil que queremos, né? Então, é entender a nossa história, a complexidade do Brasil, as diferenças do Brasil e juntos inventarmos o Brasil que queremos e sermos patriotas neste sonho, neste objetivo de construir um país mais justo, um país mais solidário. Certo? Muito legal, Luiz, muito legal. Rodrigo, segura só um pouquinho só. Rodrigo, só queria chamar a Egli de novo. Egli, eu só queria te fazer uma pergunta, que a gente está chegando no final aqui, que a gente vai dar as dicas, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você se sente patriota? Você é patriota? Sim, Diogo, eu me sinto patriota e eu concordo muito com o Luiz quando ele diz que é uma questão de conduta, né? Ainda mais por ser uma gestora de políticas públicas aqui no Brasil, né? Eu acredito que as políticas públicas, elas são meios para se efetivar direitos, né? Direitos, sobretudo sociais, né? Que acho que é o que carece muito no país, né? Porque são direitos que exigem uma prestação positiva do Estado, né? Então eu me sinto sim patriota. Eu acredito também que o patriotismo ele não é impeditivo de você fazer crítica a um governo, né? Uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo, ainda que o governo também controle o Estado, né? Eu acho que como mensagem que eu deixo para os telespectadores, né, é a questão da gente rever a nossa própria subalternidade, né? O que é a subalternidade? É o viralatismo brasileiro, né? É você ter essa concepção de que o que é feito no país, ele não tem a grandeza do que é feito, por exemplo, na cultura europeia, na cultura americana, né? Então, a gente não tem essa valorização até da cultura brasileira, né? A gente vê cinema brasileiro, a gente aprecia os autores brasileiros, né? Então, a gente tem uma visão muito eurocentrada, né, do eurocentrismo, né? Por quê? Porque a gente ainda tem esse sentimento de colonizado aqui no Brasil, né? Então, assim, por exemplo, a academia hoje, né, assim, dentro das humanidades tem uma corrente teórica que é o decolonialismo, né? O que é o decolonialismo? É a gente parar de centrar as nossas teorias de análise aqui na realidade do Brasil com uma visão eurocentrista, né, europeizado. Por quê? Porque o nosso contexto social, histórico e econômico, ele é muito diferente do contexto de formação europeia, né? Então, essa linha de pensamento teórica, né, ela leva muito em conta as epistemes das realidades vivenciadas na América Latina, né?
tem a sua história própria de formação. Egli, foi rico o seu comentário aqui, foi muito bacana, Egli. Queria chamar o Rodrigo agora, para o Rodrigo fazer as considerações finais dele, se ele tiver alguma dica, ele passar para a gente. Vamos lá, Rodrigo? Beleza. Então, Diogo, pegando o gancho um pouco da fala dos dois, é assim, a gente tem uma dificuldade em se reconhecer como brasileiro porque a gente nega a nossa origem. Aí que está o problema. Ninguém quer se aceitar pertencente a um país que teve 350 anos de escravidão, que é um país marcado pela miscigenação, entendeu? Então o Brasil, ele quer meio que esquecer esse passado. Aí que está o problema. Então a gente tem dificuldade em valorizar por conta disso. Quando, na verdade, a gente precisa refletir e tentar tirar uma lição e tentar melhorar a partir disso. Entendeu? Incluindo todo mundo. Enquanto o Brasil ele não acabar fazendo uma compensação histórica, entendeu? Sobre todo o abandono que ele faz contra a maior parte da população brasileira, que é o negro, cara, a gente não vai conseguir sair dessa situação. Eu estava lembrando aqui, ó, tem slogan, que nem a Egli falou, do caso do slogan que o governo federal queria utilizar no ano passado, no hino, no caso, para as escolas. Tem uma emissora que tem mais audiência, que ela apresenta um slogan no seu principal horário nobre, que é o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Aí eu pergunto, o povo brasileiro é beneficiado em que nisso? O Brasil é um país super exportador de matéria-prima. E, no entanto, a gente tem uma população gigantesca, subnutrida e ainda por cima passando fome. Então, como o Luiz disse, ele deixou muito claro a questão da reforma agrária. Ser patriota. Então, assim, eu me considero um patriota. Eu não tenho a mínima dúvida disso, porque eu não nego o meu passado. Eu sei que corre nas minhas veias, entendeu? Em quantidade maior o sangue negro. Eu sei disso. Eu não tenho a mínima dúvida. Infelizmente, uma parte significativa da população indígena, entendeu? Nativa, que estava aqui antes da chegada do europeu nesse continente, ela acabou sendo exterminada. Quando chegaram aqui era 5 milhões, se reduziu para menos de 500 mil. Então a gente precisa, entendeu, fazer um resgate. Um país que a gente fica utilizando ele muito como referência, porque ele é muito parecido com o Brasil, no caso que é os Estados Unidos. Eles fazem uma reflexão constante sobre a história deles. Constante. Eles sempre fazem. Você vai pegar um filme, o Mississippi em Chamas, ele fala sobre a questão da discriminação racial no estado sulista. Entendeu? Você pega o filme Patriota. Felizmente é um filme que ele maquia um pouco a realidade ali no caso, mas mostra o negro participando do processo de independência. Então o Brasil ele tem uma tendência a querer minimizar e a negar. Ele quer negar justamente a sua história. Então, por exemplo, a população negra, que é a maioria, ela não se sente reconhecida. Você liga a televisão, não adianta colocar a Maju, entendeu, apresentando o jornal hoje, que o negro ele não vai se sentir reconhecido. Entendeu? Aí, por exemplo, quando você sai do Brasil, como é que você se apresenta? Como é que você se identifica para uma pessoa que não conhece o país que a gente mora, no caso é o Brasil? Você sempre traz referência que está ligada à cultura negra. A gente é o país do futebol. E quem que é o rei do futebol? O negro. A feijoada, que era uma tática dos negros que estavam na senzala para melhorar um pouco a sua alimentação. O carnaval, vai falar que carnaval é coisa de europeu? Ah, mas o carnaval existe na Europa, tudo bem. Mas o carnaval, como a gente pratica aqui, é uma coisa criada pelos negros. A capoeira, que eu estou aqui, ó, no meu peito, aqui, ó, entendeu? Que por muito tempo foi perseguida pelos governos da República Velha e vários outros governos, é uma arte marcial tipicamente brasileira, cara. Não é o jiu-jitsu da família Gracie, embora eles aperfeiçoaram, que é japonês. Entendeu? Então a gente precisa resgatar a nossa cultura e valorizar a nossa cultura e a nossa principal origem. Não é desconsiderar os imigrantes que vieram para cá no final do século XIX e início do século XX. Não é isso. Mas a gente precisa resgatar essa. Então, assim, as culturas, as religiões de matriz africanas, elas sofrem um preconceito gigantesco. Como é que pode um negócio desse no Brasil? Que é uma religião que ela prega o amor, cara. Toda religião prega o amor.
E como você critica por causa de uma questão de oferenda, você pega lá o Velho Testamento da Bíblia, tem oferenda, ou não tem? Acender uma vela numa igreja católica é uma espécie de oferenda. Então é isso, cara. A gente precisa, entendeu? Resgatar isso urgentemente. Valorizar a nossa verdadeira cultura. Entendeu? Que a gente, infelizmente, se originou da escravidão. E a gente vai ter que fazer uma compensação e vai ter que rever tudo isso. É isso, cara. Isso aí, Rodrigo. Boa, boa. Rodrigo é um cara que sempre solta a granada na hora certa. Por isso que eu gosto do Rodrigo. Só fazer um apontamento aqui. O Rodrigo disse algo extraordinário. Pergunte o que é o Brasil para um estrangeiro. E o estrangeiro vai responder: o Brasil é o Brasil negro. É isso mesmo. É o Brasil da capoeira, é o Brasil da feijoada, é o Brasil do carnaval, é o Brasil da musicalidade, é o Brasil da dança, é o Brasil do gingado, é o Brasil negro. Na verdade, aí eu até complemento, Luiz. Não significa que outras influências não existam na nossa cultura. Pelo contrário, é uma miscelânea muito grande. Mas isso reflete algo que nós, principalmente aqui no Sul, no Sudeste, né, estamos no Sudeste, mas no Sul e tal, a gente esquece que os negros são maioria no Brasil. Às vezes a gente olha os Estados Unidos e olha toda a indústria cinematográfica, temática relacionada à questão da escravidão, à questão dos direitos civis, e a gente tem a impressão de que o negro nos Estados Unidos compõe uma maioria. Não, lá eles são minoria. O que de forma nenhuma, né, diminui a importância daquilo que eles defendem, pelo contrário. Mas aqui no Brasil, o negro é maioria. E não parece. Não parece porque você assiste o programa da televisão, você vê a capa da revista, a propaganda da margarina, e né, realmente não parece. A propaganda do plano de saúde, da escola particular. Cadê o negro? Enfim, desculpa, Diogo. Não, verdade. Acabei interrompendo verdade, você. Luiz. Não, legal, Luiz. Você falou, o papo objetivo da semana passada, que foi sobre racismo estrutural, teve uma conversa legal com o Walter, que mora na Suíça, e ele estava citando isso. Ele falou assim: quem mora no Brasil às vezes tem orgulho de falar que tem origens europeias. Ah, meu avô veio da onde? Você não vê, às vezes, o cara falar assim: não, eu tenho uma origem africana, que veio de lá. Tipo assim, não tem isso, né? E também tem aquele contraponto, que vou falar do branco em si, né? Que está aqui no Brasil, que está na sua ilha, quando ele vai para fora do Brasil, ele vê a realidade. Que, tipo assim, ele é um cara estranho. Mas bacana o papo. Egli, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Nós que temos uma descendência, né, dessa miscigenação europeia e também africana, né, em África, porque a África é um continente, não é um país, como muitos denominam, né? Mas é justamente isso, né? Nós, brasileiros, muitas vezes, por exemplo, a minha mãe, ela é descendente de alemão e suíço, né? Meu pai, ele é afrodescendente, né? Ele tem ascendência angolana, né? A bisavó dele, né, dizem a família, ela era escrava, né? Então, assim, mas a gente sempre por essa valorização europeia, né, dessa questão subalterna, né, de nos descolar desse brasileiro, né, dessa formação brasileira, a gente faz a valoração europeia, né? Eu tenho um avô que ele é avô do meu avô holandês, né? Então, acho que assim, é um grande conflito mesmo o brasileiro, né? O Brasil é uma terra de desterrados, né? Eu já ouvi muito essa expressão, né? Enfim, é uma coisa para se refletir, né? Mas eu ia falar uma outra coisa interessante também, que é a questão das políticas neoliberais, né? Assim, a gente está que o Luiz ressaltou, né? A gente está no momento falando de patriotismo, né? O que é que o Estado nos dá também, né? A gente dá esse amor pelo Estado, a gente dá esse amor pela pátria, mas o que a gente tem em troca, né? E relembrar, né, nesse contexto de reducionismo do Estado, né, Estado mínimo, né? E 2016 começa uma agenda neoliberal no Brasil, né? Com interesses em proventos maiores para a elite nacional brasileira, né? E é interessante a gente prestar atenção na PEC do teto de gastos, em que os gastos da saúde, né, e da educação, mas sobretudo a saúde nesse contexto, né, sobretudo os investimentos em serviços de saúde, eles foram
diminuídos por uma questão de cumprimento da meta fiscal, né? Então, veja só, 4 anos depois nós estamos enfrentando uma crise, né? E aí tem um autor bem interessante, que é o Ulrich, depois eu vou rever o nome dele, que ele fala da sociedade de risco, né? Nós, povos globalizados, agora estamos vivendo de forma a enfrentar várias crises mundiais, né, subsequentes. E, assim, a gente está vivendo um período de redução do SUS, né? E o SUS é para todos, o SUS é universal, né? O SUS está na vigilância sanitária, está no restaurante em que a gente come, né? Está provendo saúde, sobretudo para a população mais vulnerável, né? Que não tem como pagar uma saúde privada. Então, assim, é de se refletir, né? O que o Estado brasileiro, ele tem feito pelos brasileiros, né? Para que a gente mantenha acesa essa chama do patriotismo, porque ela se diminui quando o Estado se torna mínimo, porque é justamente quando o Estado se torna mínimo que a gente tem uma redução de políticas sociais e o aumento da desigualdade social tão grande já no país. Mas assim, Diogo, a questão é sempre complicada do patriotismo porque a gente não se reconhece, entendeu? Como o Luiz disse, como uma pessoa que tem a aparência que eu tenho, olha para minha aparência, tá certo? Eu tenho boca larga e eu tenho cabelo crespo, entendeu? Tem a pele um pouquinho mais clara, mas a minha pele é queimada. Como é que eu posso me julgar branco? Aí que está o problema. Então existe uma política nos Estados Unidos que o Luiz acabou citando aí, mas ele não deu o nome, que é uma gota de sangue. Entendeu? Se você tem uma gota de sangue e tem uma origem negra, você automaticamente nos Estados Unidos, você é considerado negro. Entendeu? Aqui no Brasil, porque é ruim você sofrer discriminação. Então você quer se livrar desse fardo. Por isso que a gente tem uma tendência a negar. É complicado mesmo. O assunto é muito complexo. Entendeu? As pessoas querem se livrar dessa marca. Entendeu? De perseguição. Tem até uma artista, que eu agora não vou lembrar o nome dela, que ela fez uma obra que ela fez uma caixa, colocou escrito Brasil, e dentro da caixa ela abria e fechava. Tava uma mecha de cabelo crespo, uma mecha de cabelo loiro e uma mecha de cabelo liso moreno. Ela fechou e estava escrito na caixa Brasil. Quer dizer, ela quis dizer que o Brasil seria, mas essa não é minha opinião, tá? Dentro dessa lógica, o encontro das 3 raças. O branco, o negro e o nativo indígena, no caso. Mas não é isso. Eu acho que o Brasil é o fruto da escravidão. Infelizmente, isso é ruim falar. Mas assim, a gente tem que rever essa lógica. É fruto do conflito, né? Então, uma coisa, o Brasil, a população trabalhadora, ela deixa o suor, entendeu? Nos bairros centrais e volta para os seus bairros dormitórios. E o trabalho dela é utilizado para gerar riqueza para uma minoria. Então, assim, você não está dando nada. Pelo contrário, você está tirando do trabalhador. Então, o Brasil, ele tem um capitalismo muito selvagem, muito predatório, muito subdesenvolvido. É aí que está o problema. Pode falar. Legal, não. Rodrigo. Essa aí é essa minoria, né, que se beneficia da mais-valia, se beneficia dos salários baixíssimos que são pagos no Brasil, que se beneficia dessa mão de obra que hoje eu acho que é análoga de escravo em muitos casos. Essa minoria aí veste a canarinho e se diz patriota. Sim. E faz muita propaganda desse patriotismo. Faz muito barulho, patriotismo. Né? Muito barulho. Existe um documentário que você acha fácil no YouTube chamado Lutas.doc. Ele é dividido em 5 capítulos. Então tem lá que fala do indígena, que fala das heroínas, as mulheres do Brasil, que fala dos recursos humanos, que são os negros, entendeu? E tem o que pode vir e fábrica de mentiras. Então, lutas.doc. Beleza? Essa é a dica do dia. E eu deixei uma frase aqui, ó, como a Egli disse aqui, eu deixei a frase do... Não sei nem se vai dar para filmar aí, mas eu pego a câmera. Que é do Nelson... Que é do Nelson Rodrigues aí, ó. O jovem tem todos os defeitos do adulto, mas
ou da inexperiência, Nelson Rodrigues, que é o cara que acho que cunhou o termo complexo de vira-lata, né? Eu acho que foi ele, se eu não estiver enganado. Entendi, Rodrigo. Bacana, bacana. Gente, a gente está chegando ao final do nosso papo de hoje. Foi um papo rico, foi um papo muito valoroso. E como o Rodrigo citou, a Egli, o Luiz, dessa questão da nossa origem negra, né? Então eu faço o convite novamente, assistam o programa da semana passada sobre racismo estrutural. Tá rico, tá bacana. A gente não tem muito costume aqui, mas ativa a sinetinha aqui, compartilha o vídeo, segue o canal, dá uma curtida que a gente quer fazer mais conteúdo para vocês. Então, se vocês puderem compartilhar, ativar a sinetinha, é muito bacana. E deixa uma dica aqui também, é um pouco mais leve, mas cita do tema, que é vocês devem conhecer o Greg News. O Greg News fala sobre patriotismo, um pouco mais com humor, mas é legal, dá uma olhadinha lá também, que pega todas as dicas de cada um aqui, dá uma lida, é muito bacana. E vamos sempre refletir, pessoal. Até a próxima.